Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao Domingo da Seitianoye, um dia abençoado a todos os senhores, senhoras, jovens que estão nos acompanhando. É uma grande alegria estar aqui com todos para podermos viver um dia esplêndido e maravilhoso. É isso que eu desejo do fundo do meu coração e assim será com certeza, porque aqui estaremos aprendendo um ensinamento tão grandioso que eleva a nossa alma, muda a nossa mente e faz com que a nossa vida se desenrole de forma harmoniosa, alegre, feliz e próspera. Esta é a nossa natureza divina. Somos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos, e é natural que seja assim na nossa vida também, no nosso dia a dia, que sejamos pessoas prósperas, saudáveis, harmoniosas, belas e felizes, assim como já o somos na imagem verdadeira. Assim ensina o ensinamento da Seitianoye. E hoje, em especial, vamos tratar sobre um tema muito importante: a correta relação entre Deus, natureza e seres humanos. Por que é importante nós sabermos qual é a relação, a correta relação entre Deus, natureza e seres humanos? Ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, a humanidade veio buscando prosperidade material e, de fato, conseguiu. Hoje nós temos uma produção muito maior de alimentos do que existia antigamente, por exemplo. Há um grande número de bens materiais, de invenções que antigamente não existiam. Então a humanidade, podemos dizer que num certo sentido, a maioria prosperou materialmente falando. Porém, será que isso trouxe a felicidade para a humanidade? Este é o grande ponto, porque a humanidade veio buscando apenas o seu desenvolvimento material, a sua felicidade na matéria, buscando prazeres materiais. Não que não possamos fazer isso, claro que não. Porém, a Seitianoye ensina que se buscarmos apenas isso, é inverter a ordem das coisas. Como diz o ditado antigo, é colocar a carroça na frente dos bois. E acabamos, inclusive, esquecendo-nos da nossa relação com Deus, que é o nosso Pai, que é a nossa fonte. Então, a humanidade se desenvolveu tanto cientificamente, tecnologicamente falando, que para se curar de doenças, para buscar resolver os problemas, buscam apenas na matéria e esquecem-se de Deus, que é a fonte. Então, se de fato apenas buscar este progresso, esse desenvolvimento trouxesse a felicidade plena da humanidade, então estaríamos tudo bem, não estaríamos conversando e refletindo sobre isso. Porém, é fato que isso não traz a plena felicidade ao ser humano. Pelo contrário, faz com que o ser humano se torne escravo dessas coisas, trabalhe exaustivamente para ter coisas, para que possa comprar coisas e desfrutar prazeres materiais, passando a sua vida inteira
levada por isso. Então nós precisamos refletir como está a nossa vida. Ao fazer isso, nós estamos também buscando coisas materiais, nós precisamos extrair recursos da natureza, que já não está mais comportando tantos desejos materiais da humanidade. É o que estamos percebendo. Então acabamos destruindo a nossa própria vida e nosso planeta Terra, que é a nossa casa. Então, consequentemente, também estamos, ao destruir a natureza, estamos destruindo a nós mesmos. Então, o que nós precisamos fazer? Na Seite Noé, nós temos um ensinamento maravilhoso, muito profundo, que diz o seguinte: Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. E para que a gente possa entender e se aprofundar nisso, a Seite Noé dispõe de diversas obras maravilhosas. E hoje, em especial, nós vamos utilizar um dos livros, que é esse livro, Orações Diárias, do nosso Supremo Presidente, o professor Masanobu Taniguchi. Por que nós precisamos ir lendo e refletindo? Para que a gente volte ao nosso estado original. Eu não estou aqui para colocar um conceito na sua mente, mas eu estou aqui neste momento, a Seite Noé está na face da terra para despertar, para te lembrar de quem você é de verdade. E não para te colocar um conceito diferente, novo, de quem você não é. Nós estamos aqui para despertar, para lembrar uns aos outros de quem nós somos. Seres búdicos, seres divinos, seres perfeitos, seres maravilhosos. Por isso que eu vou ler a oração aqui. Quando a gente lê a oração, a gente vai se emocionando, a gente vai ler também no final inteira essa oração maravilhosa. A gente vai se conectando, vai se reconhecendo, a gente vai se lembrando, nossa, é isso mesmo, que maravilhoso. Eu e outros somos um, eu e a natureza somos um. É este poder que tem as palavras da verdade, porque dentro de nós habita o divino, habita a verdade dentro de cada um dos senhores que está me assistindo neste momento, que está neste canal maravilhoso. A verdade vibra, a verdade toca, porque vibra como se fosse um fio conectando a cada um de nós. Em toda a humanidade, se um vibra, o outro vibra junto também, porque temos a mesma natureza divina. Então a vibração da verdade que está aqui, a gente sente porque há esta conexão, somos um na essência. Para iniciar então aqui o estudo da nossa oração de hoje, maravilhoso, está na página 67. Essa oração se chama Oração para conhecer que seres humanos são a própria natureza. Olha o que o professor Masanobu nos diz aqui logo no início. As palavras ao capítulo 1 do Gênesis. Criou, pois, o homem à sua imagem. Acredito que muitos conhecem esta passagem do Gênesis que está na Bíblia. Expressam uma verdade profunda. Isto não é um significado superficial, em que a forma do corpo físico do ser humano é semelhante à de Deus. Significa que as ideias de Deus estão incorporadas no ser humano e que a natureza divina habita no interior de todos os seres humanos. Não é sobre o corpo físico, mas sobre o espírito. Esta interpretação da Seite Noé sobre a Bíblia é fantástica. Estamos falando da imagem e semelhança não do corpo físico, mas do nosso espírito. Na nossa essência, somos a imagem e semelhança de Deus, não é esse corpo físico. Esses dias o meu filho, Bernardo, está com 8 anos, me fez uma pergunta assim, que me deixou bem reflexivo, né? Ele estava indo dormir, e ele e o irmãozinho, Nicolas, os dois têm 8 anos, né? São gêmeos, maravilhosos. E o Bernardo me fez uma pergunta, já deitado na cama. Papai, quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano adulto ou criança?
jogo a pergunta para vocês. O que vocês responderiam ao seu filho ou alguém que fizesse essa pergunta a vocês? Bom, na hora eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou responder? E aí me veio uma intuição. Falei, Bernardo, quando Deus criou a árvore, você acha que ele pensou na árvore grande ou no brotinho? Aí ele falou, não sei, papai. E eu falei, é semelhante, filho, ao ser humano. Deus pensou no homem em todas as fases. Desde a sua fase de criança até a sua fase adulta. Assim como pensou na árvore, para ela crescer e se desenvolver bonita, frondosa, como a gente conhece, ele pensou em todos os passos, todas as fases da vida, desde a semente ao broto e todas as fases até crescer. Então, a ideia, a origem, ela é perfeita. Ela existe infinitas fases do ser humano, da natureza. E isso, ao se expressar na face da terra, nós manifestamos as fases da nossa vida. Quando nós somos bebês, nós expressamos Deus de uma forma maravilhosa. Que gracioso é uma criança sorrindo. Os adultos se derretem ao ver um bebê. É uma característica de uma fase maravilhosa que está expressando Deus de uma forma única, bela. Quando a criança vai crescendo, ela faz essas perguntas que deixam a gente assim, sem chão, que nos faz crescer também. São muito graciosas as crianças que têm uma energia fantástica, estão expressando Deus. Quando se tornam jovens, adolescentes, estão expressando Deus com a sua capacidade de realização, sua energia, sua capacidade de sonhar, de idealizar um mundo novo. Isso é expressar Deus de uma forma que, nesta fase, se consegue de uma forma como ninguém. Vai atingindo a fase adulta, a fase já mais de experiência, vamos adquirindo sabedoria, mais capacidade de amar. Estamos expressando Deus também nesta fase adulta. Então, assim, nós vamos expressando Deus do nosso interior nas mais diversas fases. Então, Deus nos criou perfeitos desde a origem e pensou todo nesse processo do nosso desenvolvimento também na face da terra. E assim, então, o Bernardo... Claro que eu não fiz todo esse discurso, tá? Foi mais simples. Mas ele foi dormir tranquilo, falou que tinha entendido o recado, né? Então, fiquei feliz, tranquilo. E da mesma forma, né, digo aos senhores, né, que nós, seres humanos, fomos criados por Deus e não o nosso corpo em si, mas o nosso espírito, que ao nascer na face da terra, vai expressando passo a passo, fase por fase, a nossa natureza divina maravilhosa. Isso que é o encanto da vida. Estamos aqui na face da terra para nos expressar Deus, e não só os seres humanos. Toda a natureza está na face da terra para expressar também Deus. E às vezes a gente acha que é somente o ser humano que é criação divina. Não, a natureza é criação divina. E a gente acha que a gente é muito diferente da natureza também. A gente acha que eu sou eu, a natureza é a natureza, é lá, ela lá e eu cá. Mas sabia que já no ventre materno, o ser humano apresenta características de animais? Sabiam disso? Olha só, até esses aspectos o professor Masanobu nos traz de conhecimento na oração, nesta oração que eu estou lendo para os senhores. Ele diz aqui na página 67 também, olha só. Porque Deus criou o macrocosmo e tudo na natureza, os seres humanos também têm diversas imagens e criatividade de Deus infinitamente no seu interior. Sabei que isso é expressado também no nosso corpo físico, que é fenômeno. Quando o corpo humano é expresso no ventre materno,
exibimos por um breve período a forma como a de um peixe com cauda. Olha só que interessante. Lembrei das minhas aulas de biologia na escola e que realmente, né, você vê lá a imagem do embrião, parece um peixinho assim, né, uma cauda. É impressionante, muito parecido inclusive com os peixes na sua fase digerindo, vai se desenvolvendo. O ser humano é muito parecido. E ele continua dizendo: no entanto, quando nasce da mãe, ninguém se surpreende por aquilo que se transformou no corpo de um ser humano. E em nosso sistema nervoso existe algo que é equivalente ao cérebro de um réptil. E o córtex cerebral envolve aquilo e forma o singular cérebro humano. Isso é fantástico, gente. O singular cérebro humano, que não tem igual. É fantástico, mas ele tem semelhança com o dos répteis. Com isso, a expressão de réptil, com essa singular desenvolvimento do cérebro humano, do córtex cerebral, com isso, é controlada pelo córtex cerebral e os seres humanos conseguem viver uma complexa vida social, controlando os seus desejos. Além disso, pelo uso desse dispositivo instintivo automático do corpo, é possível manter nossa vida física e realizar atividades reprodutivas. Olha que interessante, né? Então a gente vai começando a perceber que a gente não é um ser totalmente alheio à natureza, diferente da natureza. Não. Lá no ventre materno, gente, a gente é muito parecido com os animais, né? Os peixes ali que formam aquela caudinha. Isso vai fazendo a gente entender que, poxa, eu aqui na face da Terra, eu tenho muita coisa em comum com a natureza. Isso vai fazendo a gente perceber uma coisa muito importante, que nós, na nossa essência, nós somos um só. Nós somos criação de Deus, tanto o ser humano quanto a natureza. E ao olhar para a natureza, nós percebemos semelhanças entre nós. Por quê? Na origem, somos um só. E aí você pode me perguntar, mas será que eu tenho alguma semelhança a um inseto, por exemplo? A uma abelha que fica me dando medo? Meus filhos têm medo de abelha, por exemplo. Falam, nossa, por que existe abelha, né? Por que existe pernilongo, né? Que não faz a gente dormir direito? A gente fica refletindo, gente, por que Deus criou esses bichos, né? Esses insetos peçonhentos que fazem a gente ficar com medo, barata e tudo mais, né? Eu tenho alguma coisa de semelhante a isso também? Com certeza tem. E olha que interessante, o professor Masanobu diz aqui na oração. Já estamos na página 68, ele diz aqui o seguinte: o corpo físico dos seres humanos também tem coisas em comum com os insetos. A visão das cores, que nos ensina o mundo das cores, não é encontrada na maioria dos mamíferos. Céus azuis, nuvens brancas, florestas verdes e lagos azuis não existem no mundo de cães, gatos, vacas e ovelhas. Olha só, gente, mas no dos insetos, sim. E aí ele continua dizendo: glicínias roxas, caquis vermelhos, crisântemos amarelos e rosas cor-de-rosa também não existem no mundo que eles veem. Contudo, porque os insetos precisam sugar o mel dessas flores, coletar seu pólen e comer dos seus frutos, eles têm uma visão de cores semelhantes ou até mais sensível que os seres humanos, que lhes permite encontrar rapidamente flores e frutos entre as folhas verdes e caules. Olha que interessante. Então, olha a nossa semelhança com os insetos, está aí, gente. Nosso mundo de cores, eles também têm esse mundo de cores. Deste modo, os mecanismos comuns a muitos animais, peixes, répteis, pássaros, insetos, etc., estão desenvolvidos dentro do corpo humano e contribuem para a manutenção da nossa vida física. Contribuem
para a nossa existência na face da terra. A gente só consegue saber se um alimento está madurinho porque a gente vê a cor. A gente consegue ver que um alimento já passou do tempo porque a gente consegue ver a cor. E não nos alimentamos de um alimento estragado, por exemplo. E isso é semelhante aos insetos, às abelhas, que fazem um trabalho maravilhoso. Diga-se de passagem, né? As abelhas são muito importantes, né? Há cientistas que dizem que se a abelha for extinta, a vida na face da Terra corre sério perigo. Por quê? Elas que são a grande responsáveis pela polinização das flores, vão em cada flor, e isso espalha sementes por todos os lugares. Então vai gerando novas flores e frutos. Isso é muito importante. Então nós dependemos, inclusive, das abelhas. Dependemos da natureza para sobreviver. Por isso que nós precisamos entender a correta relação. Primeiro Deus, depois a natureza. Não é o ser humano, não, é a natureza. Por quê? Porque dependemos dela para viver. A natureza está sobre a face da Terra há mais tempo do que o ser humano chegou na face da Terra. É graças ao processo que surgiu há 4 bilhões de anos na face da Terra, desde a sua origem, como comumente os cientistas falam, 4 bilhões de anos aproximadamente, foi um processo de incessante desenvolvimento, surgindo células unicelulares e depois foram se ramificando, saindo dos mares, foram para os pântanos, terras secas, terras geladas, etc, etc. Todo esse processo, o ser humano não estava ali. Então a natureza vem primeiro. Isso quer dizer que se a gente não reconhece isso, a gente não cuida dela. A gente acaba invertendo a ordem. Nós achamos, isso se chama antropocentrismo. Esse palavrão significa colocar o homem no centro de tudo. Colocar o homem no centro do mundo. É equivalente, essa ilusão é equivalente à antiga teoria do geocentrismo de Copérnico. Até então, a humanidade achava, na Idade Média, né? Nesta época em que a ciência tinha suas limitações, entendia-se que a Terra era o centro do mundo, era o geocentrismo. Mas isso é verdade? Não é verdade. Depois descobriu-se que não é o Sol que gira ao redor da Terra, mas é a Terra que gira ao redor do Sol. Então a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Da mesma forma, nós precisamos quebrar esta ilusão, conhecendo a verdade de que o ser humano não é o centro do universo. O ser humano faz parte do universo, faz parte. E quem veio primeiro foi a natureza. E graças a isso que nós temos componentes no nosso corpo desenvolvidos pelos todos os seres, plantas, insetos, animais, que nós podemos sobreviver, viver de forma tão maravilhosa como as cores que enxergamos. É uma dádiva. Você já agradeceu a essa dádiva maravilhosa que é poder enxergar cores? O quanto isso facilita a nossa vida, não é mesmo? A gente tem tanta coisa para agradecer que nós temos. E a Seitianoye é um ensinamento da profunda gratidão. Que nós já temos tudo. Deus já nos concedeu tudo. Deus fez a natureza tão abundante e bela para que nós possamos estar aqui juntos e convivermos, coexistirmos numa relação de mútua sustentação e mútua prosperidade. Se o ser humano prospera, a natureza também deve prosperar. Se a natureza prospera, o ser humano também prospera. Então, ao entender isso, a gente coloca essa relação Deus, natureza e seres humanos, a nossa vida se desenvolve. Se invertermos, se colocarmos a carroça na frente dos bois, a gente não vai para frente.
a gente não se desenvolve, a gente volta para trás, correndo o risco de não podermos mais estar na face da Terra daqui não sei quantos anos, se não mudarmos a nossa postura mental, os nossos hábitos, mas principalmente a nossa consciência com relação aos seres vivos que habitam esse planeta junto conosco. E aí, continuando aqui, o professor Masanobu, ele vai falar para nós sobre algo muito importante também. Eu já falei sobre a relação com os insetos, com as abelhas, né, com a nossa forma no ventre. E a nossa relação com as plantas, por exemplo, com as árvores maravilhosas. Qual é essa relação que nós temos com elas? Então, aqui na oração, o professor vai dizer aqui para nós o seguinte. Está aqui na página 69, vamos lá. Vamos também recordar a profunda relação entre as plantas e seres humanos. A maioria dos animais ingerem os carboidratos fabricados pelas plantas como sua fonte de energia e com eles movem seus corpos. Em outras palavras, sem as plantas, os animais não poderiam se mover à vontade. Só por isso, deveríamos sentir mais gratidão do que jamais poderíamos expressar pelas dádivas que recebemos das plantas, além de, psicologicamente, sentirmos maior tranquilidade e paz de espírito quando vemos a cor verde. Recentemente, eu tive uma mudança de setor na sede central da Seite Unida do Brasil, onde trabalho. E aí a gente estava começando, né, a criar este setor, e aí percebemos que ele estava muito cinza. E aí a minha colega de trabalho, a preletora Daniele Onodera, falou: Luciano, precisamos colocar mais verde aqui. Precisamos colocar flores também aqui para poder dar vida a este departamento. Eu falei: olha que legal. Então ela foi lá, comprou uma orquídea maravilhosa, belíssima, colocou no nosso altar, no departamento, e falou: ó, ainda falta verde, vamos colocar aqui uma planta, vamos ver qual é a planta que se adequa melhor aqui neste canto. Isso faz com que a gente tenha psicologicamente essa sensação de paz. Como é maravilhoso você olhar para uma paisagem. Gente, olha que benefício que a natureza nos dá sem falar nada, né? A natureza é silenciosa. A árvore não fica falando: ô, olha para mim aqui. Ô, olha o que eu estou fazendo por você, você não está fazendo nada por mim. A natureza é silenciosa, né? Professor Seicho fala. Aí eu queria trazer aqui um outro livro, é do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi. É o livro Preceitos para Aprimoramento Diário. E tem uma passagem aqui que ele fala sobre gratidão aos seres silenciosos. Está na página 226. Olha que interessante que ele fala para nós. Dizem que atualmente, em nosso planeta, está diminuindo cada vez mais o oxigênio e aumentando o gás carbônico. Se continuar assim, a Terra acabará se tornando um lugar inadequado para a vida do ser humano. Na pré-história, a Terra era envolta pelo gás carbônico, mas com o decorrer de milhões de anos nasceram plantas e surgiu o oxigênio. Se a Terra for destituída de todas as plantas, ela fatalmente voltará a ser o que era nas eras primitivas. Para o ser humano, as plantas são as maiores benfeitoras e protetoras. Mas quantas pessoas são gratas a elas e procuram preservá-las? No verão, somos beneficiados pelas verdes folhagens das árvores. E as chuvas também nos dão alívio e sensação repousante. Agradeçamos a Mãe Natureza e dediquemos gratidão infinita a todos os benfeitores silenciosos da natureza. Que lição maravilhosa! Será que nós estamos gratos a tudo que nós estamos recebendo neste momento da natureza? Interessante que ele coloca aqui, professor Seicho, que se tirássemos da terra as plantas, nós não teríamos a produção do oxigênio, né? Sabemos que as algas também são produtoras de oxigênio, tantos seres silenciosos que nos dão sem esperar nada em troca.
Então, só isso é digno de muita gratidão. Que a gente possa, no dia de hoje, refletir sobre tantas dádivas que temos recebidos da natureza e nos esquecemos de agradecer. Que hoje a gente possa ter o dia todo como exercício de gratidão. E exercício de gratidão é sim dizer muito obrigado e ao mesmo tempo agir no sentido de preservar, de cuidar da natureza. Fazer com que a gente emita menos poluente, jogue menos lixo ou separe os resíduos de forma adequada. Isso é mostrar que somos gratos à natureza. A Seichonen é um ensinamento de prática. Nós despertamos a nossa consciência para que as nossas ações traduzam essa consciência e não simplesmente para fazermos pregações teóricas sem o fundo prático. Nós estudamos o ensinamento da Seichonen para que a nossa vida mude, para que todo o ambiente em que nós estamos também mude, que a gente possa mudar o ambiente em que vivemos atualmente, contagiando positivamente através das nossas ações, dos nossos atos. Dessa forma, nós vamos educando pelo exemplo, mais do que pelas palavras. Há um ditado que diz: as palavras ensinam, os exemplos convencem, arrastam. Que nós possamos ser estes grandes exemplos para todas as pessoas. Primeiro, mudando a nossa própria postura. Muitas pessoas olham para o mundo e falam: nossa, mas esse mundo do jeito que está, poluído, as autoridades precisam fazer alguma coisa para isso mudar. Com certeza precisa fazer. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, o mundo estará salvo. Não é verdade? Que nós possamos, então, fazer a nossa parte. Comece por você mesmo. Comece na sua casa. Faça plantio de uma árvore. Há uma queniana conhecida no mundo todo, ganhou o prêmio Nobel. E ela ficou conhecida porque ela começou a fazer plantio de árvores no Quênia. E hoje, ela já é falecida, e hoje no Quênia existe até um dia que se tornou feriado nacional para que toda a população possa tirar aquele dia para plantar árvores. Uma pessoa começou a fazer isso. Hoje, todo aquele país, em um dia do ano, faz esse ato. Que você também possa, através dos seus atos, contribuir, contagiar as pessoas, e assim a gente vai mudando o lugar em que está. Não precisamos nos preocupar em sermos famosos, e o nosso nome estar no Prêmio Nobel, estar em alguma revista. Isso pode acontecer, mas de fato não é o que importa. O que importa é que você faz silenciosamente, assim como a natureza, assim como as árvores façam, que a gente possa aprender com a natureza essas lições também de vida, lições que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Nós precisamos fazer o bem de forma silenciosa, assim estaremos deixando a nossa marca na face da terra, cumprindo a nossa missão, deixando o nosso valor eterno aqui na face da terra. Bom, continuando, o professor Masanobu, ele vai falar aqui agora de seres microscópicos, que nós não vemos com os nossos olhos, né? Porque são muito pequenininhos. Os fungos, as bactérias. Na segunda parte da oração pela paz mundial da Seichonen, nós dizemos assim: o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Olha que bonita. Essa é a segunda parte da oração, né? Tem a primeira, mas quis trazer essa segunda parte,
Porque muitas pessoas perguntam, nossa, mas a gente fala até de plantas, animais e fungos? Qual a importância do fungos na minha vida? Por que eu tenho que orar para o fungo, né? E aqui o professor Masanobu fala, né? Os fungos são também essenciais para a sobrevivência dos seres humanos. Por que eles são essenciais para a nossa sobrevivência? Além de ser aplicado como medicamentos também, como a penicilina, entre outros, há uma característica fundamental dos fungos. Eles são os decompositores, os maiores decompositores. Se você deixa lá uma laranja há um tempo e não se alimenta dela, o que vai criando lá? Bolor. Aquilo lá são fungos. O pão que a gente esquece também lá, guardado numa sacola, vai criando, vai ficando verde. Aquilo lá são fungos. Aí você fala, nossa, já criou fungos. Por que existe fungos? Graças a Deus que existe o fungos, porque se não existisse, não se decomporiam os elementos da face da terra. Então, os fungos devolvem para o solo os nutrientes que um dia foram retirados. Olha que maravilhoso! Se não fossem os fungos, também não existiria todo esse ciclo maravilhoso e necessário para a nossa vida, a nossa existência. Além dos fungos, existem as bactérias também. As bactérias são muito importantes para a nossa sobrevivência. Olha o que o professor diz. Incontável o número de bacilos que vivem nos intestinos humanos, que os seres humanos obtêm nutrientes, que por si só não podem ser produzidos em seus corpos. E vivem uma vida física saudável. Quando pensamos deste modo, devemos dizer que o corpo humano é, na verdade, uma obra, uma dádiva da própria natureza. Gente, o mundo microscópico, a gente nem vê, não ouve, também é um mundo silencioso, mas eles estão aqui e agora fazendo um trabalho que nós não conseguiríamos fazer por nossa própria conta. Ponto final, é isso. Se não existissem eles aqui no nosso estômago, nós não conseguiríamos ter o nutriente necessário para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. Então, é uma relação de coexistência. Eu e a natureza somos um só. Esta relação reflete nitidamente esse estado de unidade da nossa imagem verdadeira, criada à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus é na ideia. A ideia de Deus é harmonia. A ideia de Deus é amor. A semelhança de Deus é na sua harmonia, é na relação de prosperidade. Isso aqui, essa relação, essa coexistência, isso é a imagem e semelhança de Deus espelhada na face da terra. Isso é maravilhoso. Então não é porque eu não estou vendo, ou ouvindo, ou percebendo, que não existe. Devemos passar a reconhecer e agradecer. Essa é a palavra-chave. Agradecer. Quando a gente entende que existe, algo está me fazendo um bem tão maravilhoso e eu não agradeço, eu estou sendo ingrato, eu não estou reconhecendo o valor. Então nós precisamos desenvolver a nossa gratidão. Quando agradecemos, vamos agradecendo, a gente passa a ter uma atitude diferente perante as coisas. Quanto mais eu agradeço, mais eu reconheço o seu valor. Quanto mais eu reconheço os meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, mais eu agradeço, mais eu me porto de uma forma diferente de cuidar, de respeitar, de contribuir com a sua evolução. Então, na nossa casa, nós também devemos fazer isso. Ao mesmo tempo, expandir isso para todos os demais seres. Quando eu agradeço, eu reconheço o valor e nós passamos a viver de forma harmoniosa e um vai cooperando com o desenvolvimento do outro. Muito bem. Na Sutra Sagrada, Palavras do Anjo, há um ensinamento que resume, digamos assim, esta oração que nós acabamos de conhecer um pouco do professor Masanobu, e é uma passagem da Sutra Sagrada, Palavras do Anjo, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi,
em que ele fala a origem da criação de todas as coisas. Olha que interessante. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é a de que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino, à semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto, refletidas em milhões de espelhos dispostos em torno dele. Embora vossas almas pareçam diferir umas das outras e manifestem-se de diferentes formas, são todas reflexos do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Por isso, sois irmãos entre si. Se compreenderdes que todos os seres são irmãos, que todas as vidas são irmãs, que todas as criaturas formam um todo indivisível e que Deus é Pai de todos os seres, brotará espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Então aqui está dizendo que nós, seres humanos, e todos os seres, todas as criaturas, somos como se fossem espelhos de um mesmo objeto, que é Deus. Deus é a fonte de tudo. E Deus criou a todos. Quando compreendermos isso, nós passamos a ter amor. O amor é o sentimento de unidade. E passamos a manifestar isso no nosso dia a dia, na face da terra. Então, a criação primeira do ser humano, como está lá no Gênesis, é a criação do Espírito, assim também dos animais e da natureza. E aqui na face da terra, isso se manifesta quando se dá uma relação de harmonia e de respeito entre Deus, natureza e seres humanos. Quando isso se concretiza, é como se estivéssemos vivendo no próprio paraíso, na própria imagem verdadeira. É o que está no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O céu, para nós, na Sítio, entendemos que é a própria imagem verdadeira. Assim concretiza-se um cenário paradisíaco. Isso não é um sonho, um devaneio, uma utopia. Isso pode ser verdade aqui e agora, na sua vida, se você passar a praticar o ensinamento da Seiichi Noye. Isso é plenamente possível. E quando todos despertarmos para essa verdade, toda a humanidade viverá em paz. Bom, refletimos bastante sobre a nossa relação, sobre Deus, natureza e seres humanos. Espero que a gente possa continuar nessa reflexão, que é constante. É um treinamento maravilhoso. E por isso a gente precisa, todos os dias, orar para despertarmos para a nossa origem, para, como eu falei no começo, para lembrarmos quem nós somos. Filhos de Deus. Somos um com todas as coisas do céu e da terra. E para deixar bem concretizado esta ideia, nós vamos nesse momento fazer toda essa oração. E para isso, eu peço que você se coloque em posição de oração. Feche os olhos, encontre um cantinho na sua casa e escute atentamente essas palavras de oração do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi. Oração para conhecer que seres humanos são a própria natureza. As palavras do capítulo 1 do Gênesis, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, expressam uma verdade profunda. Isto não é um significado superficial em que a forma do corpo físico do ser humano é semelhante à de Deus. Significa que as ideias de Deus estão incorporadas nos seres humanos e que a natureza divina habita no interior dos seres humanos. Não é sobre o corpo físico, mas sobre o espírito. Isso indica que nas profundezas da mente de um ser humano habita uma paixão que não pode deixar de compreender, amar e expressar a verdade, o bem e a beleza que são as virtudes de Deus. Porque Deus criou o macrocosmo e tudo na natureza. Os seres humanos também têm diversas imagens e criatividade de Deus infinitamente no seu interior. Sabei que isso é expressado também no nosso corpo físico, que é fenômeno.
Quando o corpo humano é expresso no ventre materno, exibimos por um breve período a forma como a de um peixe com cauda. No entanto, quando nasce da mãe, ninguém se surpreende porque aquilo se transformou no corpo de um ser humano. E em nosso sistema nervoso, existe algo que é equivalente ao cérebro de um réptil e o córtex cerebral envolve aquilo e forma o singular cérebro humano. Com isso, a expressão de réptil, assim como desejos, é controlada pelo córtex cerebral e os seres humanos conseguem viver uma complexa vida social. Além disso, pelo uso desse dispositivo instintivo automático do corpo, é possível manter nossa vida física e realizar atividades reprodutivas. O corpo físico dos seres humanos também tem coisas em comum com os insetos. A visão das cores que nos ensina o mundo de cores não é encontrada na maioria dos mamíferos. Céus azuis, nuvens brancas, florestas verdes e lagos azuis não existem no mundo de que cães, gatos, vacas e ovelhas veem. Glicínias roxas, caquis vermelhos, crisântemos amarelos e rosas cor-de-rosa também não existem no mundo que eles veem. Contudo, porque os insetos precisam sugar o mel dessas flores, coletar seu pólen e comer dos seus frutos, eles têm uma visão de cores semelhantes ou até mais sensível que os seres humanos, que lhes permite encontrar rapidamente flores e frutos entre as folhas verdes e caules. Pela mesma razão, a visão de cor é desenvolvida nas aves que comem o néctar e os frutos das flores. Deste modo, os mecanismos comuns em muitos animais, peixes, répteis, pássaros, insetos, etc., estão desenvolvidos dentro do corpo humano e contribuem para a manutenção da nossa vida física. Vamos também recordar a profunda relação entre plantas e seres humanos. A maioria dos animais ingerem os carboidratos fabricados pelas plantas como sua fonte de energia e com eles movem seus corpos. Em outras palavras, sem as plantas, os animais não poderiam se mover à vontade. Só por isso deveríamos sentir mais gratidão do que jamais poderíamos expressar pelas dádivas que recebemos das plantas, além de psicologicamente sentirmos maior tranquilidade e paz de espírito quando vemos a cor verde. É por isso que em qualquer cidade, mesmo nas maiores, há árvores plantadas ao longo da alameda e vasos de plantas e folhagens são colocados, mesmo em edifícios de aparência muito artificial. Os seres humanos colocam as plantas próximas a eles para manter a paz de espírito. Os fungos são também essenciais para a sobrevivência dos seres humanos. É graças não somente às bactérias fermentadoras de queijo e aos cogumelos, mas ao incontável número de bacilos que vivem nos intestinos humanos, que os seres humanos obtêm os nutrientes, que por si só não podem ser produzidos em seus corpos físicos e vivem uma vida física saudável. Quando pensamos deste modo, devemos dizer que o corpo humano é, na verdade, uma obra e uma dádiva da própria natureza. Quando pensamos sobre as coisas, usando estes fatos como uma premissa, podemos compreender o verdadeiro significado de as ideias de Deus que estão incorporadas nos seres humanos. Ideias de Deus são a harmonia de todas as coisas trabalhando em cooperação mútua para um objetivo mais elevado, é a imagem de Deus. Tomar daqueles que o rodeiam para alcançar seus próprios objetivos, destruir os outros e não refletir sobre si próprio não é ideia de Deus, nem é sua vontade. Os mecanismos do nosso corpo físico e modo de vida mostram isso de maneira muito convincente. Nós não estamos vivendo, mas somos sustentados por todos os seres vivos e somos vivificados pelas suas dádivas. É por isso que sinto alegria ao vivificar todas as coisas. A natureza divina, ou a natureza búdica que está no âmago de todos os seres humanos, é a conscientização dessa imagem verdadeira da natureza em grande harmonia,
com todas as coisas do universo. E é a determinação para expressar isso em nossa própria vida diária e dentro do modo de vida humana. Neste momento, eu atingi essa conscientização e, como uma incorporação das ideias de Deus, decido novamente viver para a realização da grande harmonia de todas as coisas do universo. Eu sou a própria natureza. A natureza é o eu próprio. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela atenção nesse dia maravilhoso. Tenham um dia e uma semana abençoada. Muito obrigado, muito obrigado. Venha participar do maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. No dia 14 de abril de 2024, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos na 68ª festividade do Santuário Rosô do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual e enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Nos registros espirituais, escrevemos os sobrenomes das famílias, nomes de entes queridos já falecidos e de anjinho que não chegaram a nascer neste mundo, mas foram reconhecidos. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da festividade do Santuário Rosô dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br. Lá, veja como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do reino de Deus. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Além de encontrar e poder preencher os registros espirituais nas sedes da Seichonoye espalhadas pelo Brasil, agora você tem à disposição mais opções para efetuar as inscrições. Você pode preencher a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 2246. Vale lembrar que desde o ano de 2022 você pode acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo pelo YouTube da primeira das 5 orações diárias realizada no Santuário Rosô toda quarta-feira às 6 horas da manhã. Participe! Aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. Envie os nomes, venha ou assista a transmissão ao vivo, unindo-se a milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo inteiro. 68ª Festividade do Santuário Rosô do Brasil, 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 14 de abril de 2024, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna e ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil.
Muito obrigado!